Você já parou para pensar o quanto o ambiente influencia diretamente na sua vida? Muitas vezes a gente não percebe como o nosso ambiente molda silenciosamente as nossas emoções, os nossos sentimentos e até mesmo o nosso comportamento. Hoje eu quero conversar com vocês como o ambiente pode ser um poderoso aliado na construção dos seus hábitos e te ajudar a alcançar os seus objetivos. O ambiente que a gente passa muitas horas diárias, seja a nossa casa, seja o escritório, ele fala muito sobre quem nós somos e o que é que a gente está buscando. Ele revela o que a gente aceita, o que a gente tolera e, principalmente, ele revela aquilo que queremos cultivar na nossa vida. Tudo que a gente permite ao nosso redor é como se a gente estivesse escrevendo a nossa história, sobre o que a gente aceita e sobre o que a gente está disposto a realizar. Quando a gente se cerca de bagunça, por exemplo, ao nosso redor, isso está dizendo para nós mesmos que também aceitamos uma desordem mental, uma desordem emocional. E isso pode estar totalmente ligado com os nossos resultados. Então, se você quer modelar a sua vida, construir uma realidade diferente, comece ajustando o seu ambiente. Eu acho que é a forma mais fácil que a gente tem de começar realmente mudando a nossa realidade é mudar o nosso ambiente ao redor e fazer com que ele seja um aliado e não inimigo na construção dos nossos objetivos. Como diria Jordan Peterson no livro 12 Regras para a Vida, arrume sua cama antes de querer mudar o mundo. Um espaço limpo, organizado, nos ajuda a ter nossos objetivos claros, nossas prioridades claras. Ele elimina distrações, ele reduz o estresse e ele fortalece a nossa disciplina e a rotina que a gente deseja ter. E ao fazer isso, ele cria condições, um ambiente favorável para que a nossa vida floresça. Então, a forma que a gente organiza o nosso espaço pode impulsionar ou sabotar os nossos objetivos. O que você quer alcançar precisa estar de alguma forma representado no seu ambiente. Então, ajuste o seu ambiente para ajustar a sua vida. Esse processo de ajuste, ele é um diálogo silencioso entre você e o seu espaço. Então, cada aspecto que você muda é como se você estivesse dizendo: aqui eu quero uma transformação. Aqui eu quero priorizar isso. Esses pequenos lembretes visuais, eles vão te alinhar e te ajudar a visualizar todos os dias aquilo que você quer viver de verdade. Algumas sugestões práticas para você transformar o seu ambiente em um aliado. Primeiro ponto é identificar os seus objetivos. Então, antes de qualquer coisa, você precisa ter clareza. O que eu quero? Escreva esses objetivos. E aí, o segundo ponto é reduzir as distrações. Então, antes de colocar ordem, o que a gente tem que fazer primeiro é retirar o que não é necessário. Retirar a bagunça, retirar os excessos. Então, o primeiro passo é um destralhe. Olhe para cada cantinho da sua casa e veja o que você não precisa mais, o que você pode passar para frente. Um espaço limpo, ele vai já te dar muito mais clareza sobre o que você tem ou até mesmo o que você precisa comprar. O terceiro ponto é rever o seu espaço. E aí aqui você vai olhar realmente com carinho para cada canto e ter um olhar crítico, aquele olhar honesto. Esse espaço está facilitando ou está me atrapalhando? E aí eu vou a alguns exemplos que eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo para saber se vocês gostam de assuntos como esse. Se o seu objetivo é fazer mais exercício, como é que anda a sua gaveta de academia? Tá super lotada? Não tem espaço para mais nada? Sempre que você vai escolher alguma roupa, tá tudo bagunçado, o tênis está num canto da casa, a roupa de academia está no outro, o fone está no outro. Como é que tá as coisas aí, né? Na sua gaveta de academia? Só tenha na sua gaveta de academia o que faz você se sentir bonita hoje. Eu, por exemplo, já passei por isso. Eu tinha algumas roupas que não me valorizavam muito, não gostava muito das cores. E eu vestia, mesmo tendo outras, porque eu não parava para pensar. Eu vou vestir só o que me faz me sentir bonita. Então, começa retirando todas as roupas que você não se sente bem, não se sente bonita, aquelas que não cabem mais, aquelas que precisam de ajuste. Deixa a gaveta toda organizadinha, como se fosse realmente uma loja, para que você sinta esse prazer, essa vontade de fazer o seu exercício. E caso você veja que você tem poucas peças daquelas que realmente te fazem se sentir bem, se organize para que você possa adquirir mais dessas peças e ter realmente as peças que te fazem feliz. Você quer se cuidar mais, fazer skincare, cuidar mais da sua pele, se maquiar, esse é o seu objetivo? Cuide dos seus produtos de beleza, seus produtos de autocuidado. Faça uma limpa, reabasteça,
Veja só, deixe só o que é essencial. A gente não precisa de tantos produtos assim para se sentir bem, para se sentir bonito, que a gente precisa realmente é de disciplina. E aí, às vezes, a gente mantém um monte de coisa. Quando vai passar um produto, tem que procurar, não sabe onde é que tá. Então, deixa ali só o essencial. Veja o que é que está faltando também para poder comprar, faça uma lista dos essenciais e deixe sempre tudo, talvez numa bandejinha, tudo numa bandejinha organizado para você já ir lá e pegar num lugar fácil também. Não adianta a gente querer também uma organização super minimalista, não deixar nada em cima de bancada e as coisas ficarem escondidas em gavetas, em portas. Às vezes tem coisas que são essenciais que elas precisam estar aparentes sim, por mais que não seja a coisa mais linda do mundo deixar em cima da bancada, às vezes uma prateleirinha aparente, às vezes é o que vai fazer com que a gente use aqueles produtos. Então seja estratégico e intencional nessas decisões. Se você quer ler mais, seu objetivo é ler, tenha um canto de leitura, cadeira encostada em um cantinho, com a mesinha lateral, com a abajur, ou uma luminária de pé, ou até mesmo uma velinha. Você ter uma prateleira onde você coloque os seus livros, ter um abajur ao lado da sua cama. Às vezes você não lê à noite porque você não tem uma iluminação boa para ler à noite. Você tem aquela iluminação geral do quarto, não tem um abajur ou uma arandela do lado da sua cama. Outro também que eu sinto que é um hábito que as pessoas desejam muito ter é momentos à mesa em família. Se você quer ter mais momentos em família, desfrutando de refeições, compartilhando esses momentos, existem algumas coisas muito práticas que você precisa fazer para tornar esse ambiente mais convidativo. A primeira observação é se sua mesa for de vidro ou de alumínio. São dois materiais mais frios, então eles não são tão convidativos, por exemplo, quanto a madeira. Eu sugiro que você coloque uma toalha de mesa, dessa forma você já vai tornar a sua mesa muito mais aconchegante, muito mais convidativa. E aí eu vou falar para vocês também sobre a importância do lustre ou de velas, alguma iluminação em cima da mesa. Vocês lembram, entre aspas, né, na época das cavernas, onde as pessoas se reuniam ao redor de uma fogueira? Na verdade, esse é um hábito que as pessoas ainda fazem, né, até hoje, em algumas épocas, se reunir em volta da fogueira, contar histórias. O lustre tem a mesma função da fogueira, que é reunir as pessoas em torno de alguma coisa. A iluminação, ela faz justamente isso, ela substitui a fogueira. Por quê? Com a iluminação aconchegante em cima da mesa, é como se todo mundo olhasse para o mesmo ponto. Vamos estar passando imagens aqui onde vocês podem ter mais uma noção dessa sensação que eu quero passar. São observações muito sutis, mas que se a gente parar para pensar, fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Alguns exemplos que eu modifiquei aqui conforme os meus objetivos foi deixar a chaleira com os sachês de chá sempre aparente. Então ele fica num pote de vidro, os sachês com a chaleira sempre aparente. Isso faz com que toda hora que eu passe pelo cantinho do café estejam lá os sachês e eu lembre que eu tenho que tomar um chá. É um hábito muito bom e eu quero ter esse hábito na minha vida. Outro ponto também foi deixar os itens de mesa posta fáceis. E aí também é outro exemplo de como deixar a mesa de jantar mais convidativa. Eu deixei os itens de mesa posta fáceis de pegar, então eles ficam próximos da mesa e quando tem alguma ocasião que eu preciso usar, eu já tenho eles bem próximos da minha mesa. A estante do lado da TV, porque os livros para mim são uma coisa muito importante, então eu sempre queria me lembrar de que a leitura é importante, ser realmente um dos pilares aqui da nossa família. É esse olhar crítico que a gente precisa ter em relação à nossa casa, de modelar a nossa casa para os nossos objetivos, para quem a gente quer ser, para o que a gente quer alcançar, como a nossa família quer se relacionar. Então eu quero que você me conte se já tem alguma coisa que, enquanto eu estava conversando aqui, você foi pensando aí e refletindo, eu preciso prestar mais atenção nisso, eu preciso mudar mais isso. A gente não pode esquecer que a gente precisa revisar periodicamente a nossa casa. É um erro a gente achar que a gente teve esse olhar crítico uma vez sobre o funcionamento, sobre onde está cada coisa, que a gente nunca mais vai precisar olhar para isso. Muito pelo contrário, é uma revisão que ela precisa ser feita de tempos em tempos. Quando a gente sente que alguma coisa ali já está incomodando, que não está dando tão certo, a gente precisa pensar, poxa, será que eu não posso mudar isso aqui de lugar? Revisar periodicamente como é que está o funcionamento de cada canto. E à medida que a nossa vida muda, os nossos objetivos mudam, a nossa casa também precisa mudar. Então faça revisões de tempos em tempos aí na sua casa. O ambiente não vai fazer por a gente, mas ele pode facilitar muito esse processo, tornar atividades que seriam muito laboriosas em atividades prazerosas.
Ajustar o que está ao nosso redor é um ato de amor com a nossa família e com a gente também. E lembre, você não precisa de mudanças grandiosas de uma só vez. Você pode fazer tudo isso aos poucos. Pequenas adaptações já podem te trazer muita clareza e te aproximar de quem você quer ser e do que você quer viver. Qual dessas mudanças você vai começar a implementar hoje? Me conta nos comentários que eu quero saber.